eu falarei sobre planejamento. Ok, sobre planejamento. E eu já começo fazendo uma pergunta. Qual é o plano que você tem para a sua vida? Responde aí, coloca aqui nos comentários para mim. Qual é o plano que você tem para a sua vida? É intrigante estudar administração, logística e projetos empresariais, como por exemplo eu fiz, como eu estudei. Esses cursos, eles têm algumas coisas em comum. E uma delas é a palavra planejamento, que é o nosso assunto de hoje. Eu não me lembro um dia sequer da minha vida, mesmo quando eu era pequena, em que eu acordava e perguntava mente algo planejado. Acredito que não foi coincidência eu ter estudado esses cursos que eu acabei de mencionar e eu aprendi a gostar sobre planejamento, sobre como planejar. Eu aprendi. E eu vou te falar que hoje está na veia, mais do que isso. Hoje é algo automático e é isso que eu gostaria que fosse para vocês. E é isso que a nossa finalidade hoje, como planejar, como automatizar isso e por que isso é tão relevante. Mas, infelizmente, isso não faz parte da rotina de muita gente. Planejamento. Eu atendo muitas pessoas sem plano de ação, sem uma visão de objetivo, sem uma ideia de como será a vida deles daqui a 5, 10 anos. E nada de errado com isso, absolutamente nada de errado. Mas, afinal, o que é certo e o que é errado, né? A maioria das pessoas tem a ideia distorcida que planejamento é apenas para o âmbito empresarial, é apenas para negócios. E não, eu quero desmistificar isso agora. Porque dentro do desenvolvimento pessoal, que é isso que nós falamos aqui, se você realmente quer se desenvolver e quer fazer isso rápido, eu recomendo fortemente que você estude planejamento, que você aprenda pelo menos um pouquinho sobre o que é planejar e como utilizar essa ferramenta. Porque sim, o planejamento é uma ferramenta que nos ajuda a ser melhor, a utilizar melhor nossos recursos, percebe? Ele simplesmente nos impulsiona. Então, o planejar é uma ferramenta que ajuda a antecipar a organização das atividades. E para que fazemos isso? Para que deveríamos fazer essa organização dessas atividades? Simplesmente para conseguirmos vislumbrar os mais variados cenários que cada atividade pode enfrentar durante a sua execução, do que nós podemos enfrentar como obstáculos. Percebe? Isso se chama análise de risco. Sim, você fazer uma análise de risco. O planejamento, ele te ajuda, uma das ferramentas dentro do planejamento é uma análise de risco. Como também, para que serve o planejamento? Para colocarmos essas atividades dentro de um cronograma de execução, para que se torne prático, fácil e rápido a execução de cada tarefa. Isso se chama otimização de recursos ou até otimização de tempo, obviamente. Ou também podemos falar disso de produtividade. Há quem goste da palavra produtividade. Ok, as três coisas. Uma coisa é te falarem, vamos viajar. Outra coisa totalmente diferente é te falarem, vamos viajar daqui a 7 dias para o Nordeste, está um sol de 40 graus, nós ficaremos 2 semanas lá em um hotel em Canoa Quebrada. Olha só a diferença, você percebe? É completamente diferente. Daí eu te pergunto, qual das duas opções você preferia ouvir? É óbvio. Eu apenas estou comentando isso porque eu recebo muitas pessoas que estão tristes, estão cansadas, estão desmotivadas. Definitivamente, eu vou falar a palavra desnorteadas, ou seja, elas não têm o norte, né? As palavras desnorteada, elas não têm o norte. Daí eu pergunto para elas, você tem um planejamento? Você fez um plano para a sua vida? E 100% das vezes, acredite você ou não, a resposta é não. Perceba que o fato de você não ter uma diretriz, você não ter um norte,
A diretriz esta proporcionada pelo plano, pelo planejamento, nós nos sentimos perdidos. Isso é fato. É como ir a céu aberto sem uma bússola, simplesmente. É como entrar numa mata fechada, sem nenhum instrumento, sem você conseguir ver o sol, a lua, para pelo menos saber uma direção. Não tem, você não tem. Isso é viver sem planejamento, percebe? E é grave. Isso é muito grave, pelo menos no meu ponto de vista. Por isso eu trago aqui para você. Eu posso afirmar categoricamente que traçando um plano, entramos em movimento. E entrando em movimento, nós geramos um resultado. Gerando um resultado, nós chegamos aonde queremos. E basta você ir alinhando o seu resultado para você chegar aonde você quer. Percebe? Quando eu entrei no coaching, uma das ferramentas que nós aprendemos sobre produtividade é fazer uma famosa listinha. Eles chamam de folha de produtividade. Sim, simples assim, listar as suas tarefas e dividir entre urgentes, entre as essenciais e aquelas tarefas básicas. Daí você prioriza durante o seu dia, né? Nós falamos em prioridades, falamos em organização, certo? Você prioriza durante o seu dia e você tem clareza, você consegue executá-la de uma forma mais fácil, de uma forma mais clara e mais rápida. Na época que eu entrei no coach, eu já fazia isso mentalmente, essa listinha e essa execução. E eu ainda faço, todos os dias. Caso você não saiba, é simplesmente fazer, ou você faz por áudio, ou você faz por escrito. Cada um pega a sua ferramenta, cada um gosta de uma ferramenta, mas passa a dividir as suas tarefas e executar. Eu posso dizer que esse é o primeiro passo do planejamento. Mas eu estou aqui em desenvolvimento pessoal. Eu não vou entrar no mérito de que planejar vai te fazer produtivo. E sim, o planejamento, ele gera produção. Isso é indiscutível. Isso é uma consequência do planejamento. O que eu quero, na verdade, deixar bem claro aqui é que planejamento, mais do que te fazer produtivo, ele te traz paz. Tranquilidade, sim, tranquilidade e paz. Por quê? Porque você tem clareza na execução das suas tarefas, você não se sente perdido, você não perde tempo, nem espaço mental falando o que eu vou fazer depois, o que eu preciso fazer. Simples assim. Quando você lista, quando você prioriza as suas tarefas, você já sai com aquilo pronto para executar. Percebe? E é isso que o planejamento faz. Quando você faz uma análise de risco, você distribui as tarefas e equilibra o seu dia, a sua rotina, tudo flui. Você percebe? A consequência disso é o bem-estar. Você se sente definitivamente realizado, mais produtivo, você consegue executar as suas tarefas com mais tranquilidade e, na maioria das vezes, inclusive, com mais precisão. Você consegue ser mais assertivo. Tudo melhora, absolutamente tudo melhora. Só pelo fato de você sentar e planejar, você colocar no papel, você clareia, certo? Você dá um norte para aquilo que você quer. Pode até parecer perda de tempo, e realmente, no primeiro momento, isso você vai falar assim, nossa, eu vou perder muito tempo parando e fazendo esse planejamento. Inclusive os japoneses, eles são excelentes nisso. Eles falam que é 80% planejamento e 20% execução. Por quê? Porque eles entendem a preciosidade do que é fazer um planejamento e os benefícios que isso traz para assertividade, para produtividade e para felicidade deles, certo? Daí você vai falar assim, tá, no primeiro tempo é perda de tempo, você não vai querer fazer isso, mas isso vai te trazer velocidade na execução das tarefas, além da produtividade que nós já comentamos aqui. Ok, agora numa segunda etapa você vai falar assim, mas eu não consigo sanar todas essas variáveis
para ganhar essa tranquilidade que você está comentando, que eu vou ganhar se eu conseguir sentar, fazer um planejamento e vislumbrar os mais variados cenários. Eu não vou conseguir colocar todos no mesmo pacote. Não, definitivamente não. Você não vai, você está certo. E é impossível. Até a moça do tempo, ela erra. E olha que existem inúmeros especialistas, equipamentos caríssimos, satélites, uma gama de coisas envolvidas. E ela erra, todos os dias, você percebe isso? Isso é fato, não tem como negar. Olha que existem inúmeras variáveis, então perceba isso. Não temos controle de tudo. Aliás, isso é uma coisa que é importante você anotar. Nós não temos controle de tudo. Então, sairá dos eixos do seu planejamento. Isso é fato. Anota aí também. Nós costumamos brincar, inclusive, que a única coisa certa dentro do planejamento é que vai dar errado. Sim, já sabendo disso, trace um plano B. Quiçá um plano C, um plano D, trace. Esse é a nossa recomendação. Você faça vários planejamentos. Por quê? Porque se você tem várias opções, então vislumbre cada opção. Percebe? Isso faz parte de uma análise de risco. Fazer análise de risco é isso, é você pegar os mais variados cenários e traçar as possibilidades. Por exemplo, se você se casou, todos sabemos que nós casamos, mas nós não sabemos se continuaremos casados. Isso é uma incerteza, certo? Então, qual é o plano A? Fazer dar certo o casamento. O plano B, ficar solteiro, se não der certo. O plano C, procurar um novo amor. Não sei. O plano D, voltar com o ex. Não sei. Use a criatividade em seus planos. Trace um plano. Se der errado, o plano A. Você percebe? Ou seja, planeje. Mesmo que o plano A dê errado, você tem aqueles planos B, C, D para poder se manter dentro de uma diretriz, você percebe? E é isso, por isso é tão importante você fazer uma análise de risco. Como, por exemplo, você nunca sentirá em um paraquedas e um vento sul te levando para uma zona desconhecida, você percebe? Você está lá, saltando de paraquedas e bate um vento sul e você não sabe para onde esse vento está te levando. Você nunca se sentirá assim se você fizer um planejamento. É mais ou menos essa sensação. Ou seja, o planejamento, ele te dá um sentido. É exatamente isso que ele faz. Ele te dá uma direção. Quando algum obstáculo ou alguma dificuldade aparece e tira os seus planos do caminho, ou seja, derruba os seus planos, como diz o pessoal, derruba. Meus planos foram por água abaixo. Mas você é esperto, você assistiu a nossa recomendação aqui e você fez uma análise de risco. E há grandes chances que aquela dificuldade que veio para derrubar os seus planos, ela tenha sido vislumbrada por você. Você colocou dentro da sua análise de risco aquela dificuldade. Então, você conseguiu sanar ou passar pelaquela dificuldade com mais facilidade, de uma forma mais branda. E fazendo isso, você fica bom com o tempo. Você lembra que eu falei que eu já me automatizei? Pois é isso que acontece. Você faz uma vez o planejamento, você faz duas. Com o tempo, isso cria um hábito, você se planejar todos os dias. E aquilo se forma uma automação dentro da sua rotina. Você todos os dias vai acordar já colocando uma sequência de planejamento já para poder executar, percebe? Eu costumo dizer que se você fizer esses planos, o seu tempo de retorno é menor. Como assim? Caso a sua empresa entre em falência, tenha um plano B. Por exemplo, de vender uma bolsa, ou de plano C, de abrir uma franquia. Você ficará frustrado com os desvios que a vida deu no seu caminho, no seu plano, no seu planejamento. Você ficará frustrado. Mas você continuará trilhando o seu caminho. Você percebe por quê? Porque você tem outros planos. Você não vai parar
naquele momento e fala, e agora, o que eu faço? Você sabe o que você vai fazer. Você tem o plano B, o plano C, o plano D, para tentar. Você percebe que você não está perdido. No meu ponto de vista, é um dos maiores benefícios que o planejamento dá. Você apenas fará alguns ajustes para redirecionar em qual plano te convém naquele momento. Você entendeu a dinâmica dos planejamentos? De como fazer e executar esse planejamento? Para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Essa é uma frase clássica e super verdadeira. E é para isso que o planejamento serve, te dar um caminho. Eu acredito que até o momento você já compreendeu, mas já deu vontade de você fazer um planejamento? Eu espero que sim. Agora, se deu vontade, você vai me perguntar: como eu começo, Tati? Por onde eu começo? Então, entenda primeiro que existem 3 tipos de planejamento: o planejamento operacional, o tático e o planejamento onde vai te fazer umas decisões macro, certo? Como assim? Vamos destrinchar. O planejamento operacional, ele lida diretamente com as tarefas diárias, ou seja, faz ajuste dentro da sua rotina, sem precisar voltar lá e parar muito para pensar. Dentro da própria execução, da execução. Sabe quando você está fazendo um bolo e faltou farinha? Você simplesmente fala, eu vou lá comprar e já volto e continuo o bolo. Isso é o tipo de decisão dentro do planejamento operacional. Ou seja, qualquer coisa que acontece no seu dia a dia, coisa simples, você toma uma decisão rápida, operacionalmente falando, e executa, sana o problema e volta, né, para a execução. Isso é um planejamento operacional. Já o tático e o estratégico, eles são mais macro. Eles definem, por exemplo, não que você vai fazer um bolo, e sim, você vai fazer uma festa, vai ter um bolo de chocolate, e aqueles detalhes é o planejamento operacional que decide. Você percebe por que eu estou falando tudo isso? Apenas para você entender que você precisa trabalhar nas 2 linhas, né? Do macro e do micro, percebe? Ou seja, eu quero me casar eu quero me casar como? Eu quero me casar quando eu tiver tal idade, eu quero uma pessoa assim, uma pessoa assada. Macro, você percebe por que eu quero me casar? Isso é macro. Micro é você decidir os detalhes. Primeira coisa que você precisa entender do planejamento, ok? A segunda etapa do planejamento, entendendo a parte macro e micro, é você definir metas e objetivos. Como queira chamar, tanto metas como objetivo. Esse é o segundo passo. Lembrando que as metas e os objetivos, eles devem ser tangíveis, ou seja, você tem que conseguir mensurar, você tem que conseguir, né, tátil, certo? Tangível. E tem prazos, você precisa colocar prazo, data, para ele começar, para ele terminar. Isso é muito importante. Não adianta você falar, minha meta é ser feliz. Daí eu te pergunto, o que é ser feliz para você? É ter mais dinheiro? É você estar junto com a sua família? É viajar uma vez por ano? O que é ser feliz? Percebe? Isso não é tangível, isso não é factível. Então vá fazendo a pergunta, o que é para você, até você conseguir definir algo tátil, algo, né, com número. Nós falamos muito em números quando nós falamos em metas, isso é importante. Essa é a segunda etapa. Feito isso, definido o objetivo, definido a sua meta, você precisa analisar as ferramentas que você precisa ter e utilizar para chegar lá, na sua meta, no seu objetivo. Essa é a terceira etapa que nós chamamos do famoso como. Isso é o planejamento estratégico. Você vai supor que seu objetivo seja ser CEO da Google, por exemplo. Ok, excelente. Como você vai fazer para chegar lá? Aí é uma pergunta que nós vamos destrinchar, certo? Você vai ter que perguntar como, por exemplo, eu preciso conhecer detalhes da empresa, eu preciso fazer cursos profissionalizantes, naturalmente eu preciso começar a trabalhar lá, enfim, fazer parte do quadro de funcionários. E você vai
elaborando o seu planejamento. Como você vai fazer tudo isso e o que você precisa para poder chegar lá e executar essas ações, percebe? Um passo de cada vez. Isso é fundamental. E é isso que é fazer planejamento, você analisar o caminho, as possibilidades e as ferramentas que você precisa. E lembrando que dentro dessas ferramentas citadas, estamos falando também de nossas habilidades. Aliás, principalmente de nossas habilidades. Para ser um CEO, por exemplo, você precisa ter uma habilidade extraordinária com pessoas e com números. Então, se você quer ser CEO, você precisa desenvolvê-las, percebe? Então, faz parte do seu plano. Coloque no papel como desenvolver essas habilidades. A quarta etapa é a execução. É aí que você vai colocar a mão na massa, como nós dizemos. Então, coloque em ação o seu plano. E é nesse momento que você vai notar que você vai precisar fazer ajustes, que é onde o planejamento operacional entra, fazendo os ajustes. É absolutamente normal. Nós costumamos dizer, inclusive, que nenhum plano resiste a um campo de batalha. O campo de batalha que nós falamos é a execução. É quando você realmente... Uma coisa é você falar, eu vou dirigir uma lancha. Uma coisa é você falar. Outra coisa é você simplesmente dirigir a lancha. É diferente, percebe? Então, uma coisa é você planejar, é você fazer um curso para dirigir, é você pegar uma lancha e estudar. Outra coisa é você dirigir. Por isso nós falamos que nenhum plano ele resiste a um campo de batalha. Se o seu sonho inicial era trabalhar, por exemplo, em uma multinacional, e daí você foi lá, desenvolveu um plano e conseguiu, mas aí durante um tempo você se sente mal, você não quer mais trabalhar numa multinacional, por algum motivo, não importa. Muda, simplesmente muda. Isso faz parte do plano. Determinados ajustes são necessários. Aliás, uma das características de um bom planejamento é que ele não é engessado. Muito pelo contrário, ele é flexível. Você precisa entender que o planejamento está o tempo todo mudando. Um bom plano está sempre sendo revisado, repaginado e atualizado. Precisa, isso faz parte do planejamento. Quem nunca falou coisas do tipo, nunca vou me casar? Daí a vida trouxe uma pessoa especial e daí pronto. Você casou e é feliz. Quem nunca falou alguma coisa e depois fez? Entendeu agora porque uma das premissas do projeto, do planejamento, é que ele vai dar errado? Essa palavra errado é muito forte. Eu diria que ele vai precisar ser reajustado. Melhorou, né? Enfim. A quinta etapa é refazer. Sim, refazer o planejamento. O tempo todo nós precisamos checar se continuamos querendo aquele mesmo objetivo, se as ferramentas necessárias mudaram, se você precisa trabalhar uma outra habilidade, enfim. Se eu preciso fazer mais investimento, ou investimento financeiro, ou investimento de energia, ou seja, colocar mais a mão na massa, enfim, você reavaliar. Essa é a última etapa do seu projeto. E isso é um ciclo. Isso é um ciclo. Você vai o tempo todo estar fazendo isso para você conseguir chegar no seu objetivo maior. Isso faz parte. Eu tenho a certeza absoluta que se você fizer isso em sua vida, se você trouxer essa ferramenta do planejamento para a sua vida, ela vai ser mais assertiva, você vai ter mais resultados, principalmente você vai se sentir melhor executando as tarefas que você executa hoje. Vai ser 1000 vezes, aliás, eu posso falar 10.000 vezes melhor. E a sua rotina será muito mais agradável. E se você tiver mais resultado, você definitivamente vai se sentir mais realizado. Você percebe que a sua autoestima, a sua autoconfiança vai aumentar. As chances de você conquistar os seus sonhos aumentarão 10.000 vezes, aumentarão 100.000 vezes. Então, definitivamente, pare de sonhar e vá agir para conquistar os seus sonhos, os seus resultados e o seu objetivo. Comece a planejar agora. Agora.
Pega um papel, pega uma caneta, lista o seu objetivo maior, as tarefas que você precisa executar para chegar naquele objetivo, como você vai executar aquelas tarefas e põe a mão na massa. Por quê? Porque é para você. Definitivamente, o maior benefício que você pode te dar é você fazer algo por você. Você vai se sentir uma pessoa extraordinária trabalhando para você e tendo resultados para você, certo? Tenta fazer isso agora. Essa é a minha recomendação de hoje. Aliás, essa é o meu, não é mais do que dica, é minha ferramenta de hoje para o seu desenvolvimento pessoal. Eu espero que vocês tenham anotado, espero que vocês gostem, e mais do que isso, que traga valor para vocês, que vocês consigam, com base nessas ferramentas, ser melhor a cada dia.